Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós. A Yara, jornalista, quando tinha 34 anos, passou por um procedimento cirúrgico e teve uma EQM. Ela se viu num túnel branco, maravilhoso, cheio de pessoas, mas ela estava desesperada porque ninguém olhava para ela. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Yara. Muito obrigado por você ter se colocado à disposição para nos contar a sua experiência de quase morte. Gostaria, por favor, que você se apresentasse e em seguida nos contasse tudo o que você puder. Ok, Carlos. É um prazer estar recebendo você e prazer para mim também estar falando desse episódio que realmente ficou calado em mim, como em outras pessoas, por muito tempo. Mas aconteceu há 34 anos, né? Mas eu vou falar um pouquinho de mim. Eu fiz Direito na FIG, depois eu fiz Psicanálise na Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. E até então não trabalhava porque eu tinha sido dona de uma loja, mexia com moda, mas eu comecei a trabalhar num jornal como editora de moda por causa da minha loja e fui fazer Casper Libero, me formei em jornalismo e foi onde eu atuei mesmo na vida. Fundamentalmente fui jornalista. Tenho 68 anos, o episódio que aconteceu comigo foi há 34 anos, eu tinha 34 anos de idade e diferentemente de outros depoimentos que eu vi, eu não estava numa UTI, não estava com uma equipe verificando, tinha sido uma presença num consultório médico, ginecológico, dentro do hospital onde a minha mãe estava hospitalizada, num leito de morte, de uma doença final. E aí aconteceu que quando meu pai chegou para nós dividirmos quem é que ia ficar com ela, eu antes de ir para o jornal, passei no consultório do médico ginecologista do hospital e perguntei se ele poderia me colocar um DIU, que é esse dispositivo intrauterino. E ele disse, sim, sem problema, vamos fazer agora? Eu falei, pode ser. E ele disse, então você me espera um instantinho. E saiu da sala, fiquei aguardando e voltou com um anestesista. Ele disse, olha, esse é o anestesista, nós vamos fazer uma leve anestesia em você. Eu disse, doutor, mas eu já coloquei esse DIU inúmeras vezes e nunca utilizei anestesia, eu nunca nem tomei anestesia, eu não gostaria. Falou, não, Yara, mas em razão do processo emocional que está se passando, você aí acompanhando sua mãe, então, mas não tenha nenhum receio de nada. Em 15, isso é o anestesista complementando a palavra do ginecologista. Não, em seguida você vai acordar. É uma anestesia, disse o anestesista. Eu nem sei, Carlos, se existe isso, porque eu nunca fui depois fundo nesse episódio que eu considero de uma irresponsabilidade desses dois profissionais imensa. Mas como eu nunca passou pela minha cabeça que eu fosse buscar saber, eu deixei isso de lado. Mas na verdade ele disse que eu iria acordar em 15 minutos e que eu mesma iria me dirigir pro quarto da minha mãe. E foi assim que foi. Eu concordei e no ato que ele fez a anestesia, eu sumi. Eu não me lembro de ter sentido nada, eu simplesmente apaguei. E diferentemente de outros depoimentos, eu não me vi em altura nenhuma, eu apareci dentro de um túnel branco, maravilhoso, harmonioso, um local agradável, mas nada agradável para mim. Eu estava ali desesperada. E eu estava assim no caminho do túnel, no meio do túnel, caminhando para cá e para lá, pedindo ajuda.
tanto na minha direita como na minha esquerda, existiam macas brancas e no pé de cada maca um enfermeiro virado para a maca, ou seja, todos, umas 20 ou 30 macas, umas 15 de cada lado, todos de costas para mim. Quer dizer que eu que passava ali pelaquele meio, via essa equipe. Eu considerei aquilo uma enfermaria. Ninguém disse nada para mim, ninguém me viu, mas eu sabia que eu estava morta, recém-chegada, e que aqueles todos estavam mortos também, recém-chegados, sendo assistidos. Mas eu sabia, embora ninguém tenha dito isso para mim, eu tinha certeza absoluta de que eu não estava assistida por ninguém, eu estava sozinha ali, porque eu iria voltar. Mas era preciso uma autorização. Eu sentia que a minha decisão de querer voltar mesmo era importante, mas era necessário que aquilo que eu via era parte de uma hierarquia muito maior, onde eu tive até, isso fica até ruim eu comentar, porque a equipe médica faz de tudo ali para ressuscitar, mas eu tive comigo também como se eu tivesse um conhecimento de que mesmo a volta à vida é decidida lá, ou seja, quando o médico consegue ressuscitar aqui, é porque ali já autorizou-se esta vinda. Isso é nítido para mim. E faz 34 anos que eu passei por tudo isso e que tudo que eu tenho a falar ainda, conforme você vai me perguntando, é como se fosse ontem que tivesse acontecido. É vívido. Eu, em momento nenhum, tive dúvida de que era um sonho. Um sonho é uma coisa muito diferente para mim. O sonho, eu tenho dificuldades em ver, mas era branco, era uma casa, era o quê? Mas lá é tudo muito claro. É a tua consciência, você tem plena ciência do que está se passando ali. Como o túnel afunilava, eu tive comigo que se eu fosse até a beira daquele funil do túnel, eu talvez encontrasse o local de saída para mim, porque eu ia sair. E fui cansativo para mim, porque eu estava desesperada. Eu dizia, me ajude, por favor, alguém me ajude, eu preciso voltar, por favor, quem é que eu estou esperando? Alguém resolve o meu caso, por favor. E nessa situação toda, eu cheguei no fim daquele túnel, no funil daquele túnel. Só que abriu-se um novo túnel nas mesmas condições, branco igual, é um branco cintilante, é uma coisa lúcida, é uma coisa maravilhosa. Abriu-se um novo túnel e eu parei. Eu tive a impressão, não, aqui eu não posso entrar. Eu vejo quando vocês perguntam dos limites, ninguém me disse que eu tinha um limite, mas eu sabia, não, aqui eu não posso entrar, é melhor eu voltar, deixa eu voltar porque lá tem gente que vai me ver. E voltei. Então, Carlos, naquela volta onde tinha pessoas, eu continuava pedindo, por favor, alguém me ouça, e ninguém me olhava, ninguém me via, ninguém me ouvia, ninguém fazia absolutamente nada, até que um daqueles enfermeiros e enfermeiras, eu sabia que eram homens e mulheres, um daqueles enfermeiros, e era uma enfermeira, olhou para mim e ergueu a mão, como se estivesse me autorizando. E nesse momento, eu senti o meu corpo entrando dentro do meu corpo, já no quarto de morte da minha mãe. Porque foi quando a enfermeira me levou, e eu tenho como contar para você de que forma me encontraram na sala de observação, etc. Eu estava sem nenhum dos médicos comigo. Então, retomando, eu fui salva naquele momento. Aquela autorização é que permitiu aquela chegada.
Então uma enfermeira me levou com uma maca e me colocou dormindo ainda na cama do acompanhante. Neste momento que ela saiu, eu senti pelos meus pés entrar uma massa pesadíssima, como se tivesse 2 toneladas entrando e se encaixando no meu corpo. Não doeu nada, não foi sacrifício nenhum aquilo, só me assustei. Que é isso? Que entrou em mim? Ou seja, o meu corpo. Porque a partir de uns 5 minutos, aquele corpo entrou e eu em 5 minutos já olhei, já vi meu pai ali, já desci meio sonolenta, mas sem dor nenhuma, sem incômodo nenhum, o corpo se encaixou perfeitamente e eu vi então o meu pai. Aí eu, caminhando, ele falou: mas filha, aonde que você estava? O que aconteceu? Porque eu esqueci de contar no início que eu não comentei com ele de que eu ia lá no consultório ginecológico, eu não falei nada, ele ficou no quarto pensando que eu estava no jornal. Mas quando eu ia para a redação, eu voltava por volta de 18, 19 horas, e eram 23 horas e 30 minutos quando essa enfermeira me trouxe para o quarto. Eu tinha saído do quarto com meu pai por volta de 9, 10 horas da manhã. Tanto é que depois do procedimento, tanto o anestesista como o médico saíram do plantão. E isso eu sei porque eu perguntei para o meu pai. E eu disse: pai, aquela enfermeira que me trouxe aqui disse o que para você? Aí ele falou assim: bom, ela me disse que você estava na sala de observação, ela não sabe desde que momento. Por quê? A equipe da manhã, quando os médicos saíram, saiu também. A equipe da tarde chegou e não sabia, porque não tinha indicação nenhuma do médico na sala de observação. Ele não fez indicação nenhuma sobre esse caso. Acho que até porque se baseia naquilo que ele disse para você, que disse para mim, que eu ia acordar em 15 minutos. Então a equipe da tarde viu aquela moça deitada na observação ali, e uma falava: mas qual é esse caso aqui? Não sei. Bom, então deixa ela aí. A equipe da noite chegou, viu aquela moça ali, dormindo, e disse: mas que caso é esse aqui? Aí disse: não sabemos, a equipe da manhã não deixou nada escrito, a da tarde também não, nós não sabemos o que é essa moça. Aí um dos enfermeiros da equipe falou assim: mas eu conheço essa moça é filha daquela senhora que está hospitalizada no quarto tal. E me levaram dormindo mesmo. E aí acontece aquela entrada do corpo. Quer dizer, uma coisa também muito interessante, né, Carlos? Que se eu fiquei dormindo esse tempo todo nos 3 plantões, como é que eu fui acordar justamente no meu quarto? No quarto onde me levaram? Foi questão dela me colocar na cama, sair do quarto, depois que já tinha dito pro meu pai o que ele perguntou para ela, porque ele perguntou para ela enquanto eu estava dormindo ainda. Mas a minha filha estava onde? Ela falou: olha, o que eu sei dizer para o senhor é isso que eu acabei de contar, que eu tinha ficado nessa observação provavelmente desde o período da manhã, que a equipe saiu, todo mundo achou que era um caso sem perigo nenhum, um caso que nem não tinha, como é que chama isso? Prontuário, né? Um prontuário, não existia um prontuário, porque ele me fez um DIU por gentileza dele, porque conversando comigo ele contou que os meus tios eram clientes dele no Tucuruvi há muitos anos. Isto que aconteceu comigo aconteceu num hospital em Guarulhos, que se for necessário eu até posso pesquisar, porque eu sei em que data a minha mãe morreu, eu posso levantar tudo isso para documentar. É que nunca me interessou, porque eu sei que eu vou complicar
esses profissionais, porque de uma certa forma eu podia ter morrido. Eu morri, para mim, eu morri. E se eu morresse mesmo, o que ele ia explicar para esse hospital, que nem o hospital sabia que ele particularmente fez isso? Você pode ter tido uma reação anestésica. Devo ter tido uma reação anestésica. Tanto é que depois, agora, há pouco tempo, de 10 anos para cá, eu já me submeti a 3 cirurgias. E eu sempre falo isso pro anestesista. Por favor, doutor, eu já tive uma EQM numa anestesia. Então, o senhor toma cuidado. E os anestesistas dizem para mim, não, dona Yara, a senhora está aqui num hospital que eu tenho todo o recurso para trazê-la de volta. Só que mal eles sabem, Carlos, que eu sei que o recurso não posso garantir, mas eu acho que o recurso não está aqui no hospital. Está lá, na hora que no livre-arbítrio a pessoa que está vivenciando a experiência quer voltar ou aceita voltar, e depois ela acorda aqui, baseada na ressuscitação. Só tem mais um detalhe que eu esqueci de te contar. Eu estava, quando cheguei no quarto da minha mãe, com um avental ginecológico, aquela roupa que uma mulher usa numa cadeira ginecológica, que era o meu caso. E quando eu me vi quando eu apareci naquele túnel, eu estava vestida com uma roupa que nunca foi minha. Eu nunca tive aquela roupa. Era uma saia plissada que estava até grande em mim. Foi virada na cintura porque era grande em mim. E uma camisa que eu nunca tive. Quer dizer que você se olhava... eu me via, Você parecia normal. Eu me via, normal me via, mas não assim como se eu estivesse num espelho. Mas eu sabia como eu estava vestida, eu sabia. Você sentia leveza? Eu não senti peso nenhum, mas eu me sentia normal, caminhando normal. Eu estava caminhando. A sua vista parecia normal? Minha vista... A forma de enxergar as coisas? Sim, eu via tudo normal. Uma coisa que você comentou comigo quando nós conversamos por telefone foi uma mudança que você teve em um hábito comportamental. Sim. Você gostaria de falar sobre isso? Posso. Era assim. Até então, a partir dos meus... Eu fui noiva com casamento marcado, eu tive uma vida bem tradicional, porque eu estudei em colégio de freira, eu era uma moça e conheci um rapaz que foi meu noivo e pensávamos da mesma forma. Nós respeitávamos sim uma virgindade, um casamento. Então eu fui noiva durante 4 anos e por algum motivo isso não deu em casamento, não deu em nada. A partir daí eu comecei uma vida nova. Tipo assim, contestei até essa forma tão disciplinada minha, tão cheia de propósitos. Falei, não deve ser assim. Eu depois, quando comecei a pensar quem eu sou, o que eu vou fazer da minha vida, não vou mais casar com esse homem, eu vou ser solteira, o que eu vou ser? Eu tive uma tendência muito grande a querer ser solteira. Assim, não querer ter compromisso nenhum com ninguém para viver a vida. Eu era assim. Após a EQM, eu fiquei uma pessoa que nem eu mesma me conhecia. Mas não associei nada a EQM. Estou associando agora, que com o mexer nisso tudo, ouvir depoimentos, eu disse, será que eu mudei? E aí caiu a ficha. Realmente eu mudei. Porque, passado esse episódio do noivado, que não deu certo, etc., eu vivi uma vida como todas as meninas da minha idade, livres de pensamento. Eu era um ser livre inclusive sexualmente. Para mim, estar namorando ou não, conhecendo uma festa, enfim, para mim, quando formava-se um casal de bem-querer comigo, ir para a cama, dormir com aquela pessoa, não tinha nenhum problema. Era uma coisa muito natural para mim, muito natural. Antes, após a IQM, eu perdi essa naturalidade.
E o que é mais interessante, Carlos, é que quando era natural isso para mim, eu nunca quis mudar. Não era um comportamento em mim que eu dizia assim, gente, eu preciso mudar, eu tenho que ser mais cuidadosa com isso. Não, eu achava super certo eu vivenciar aquilo lá. Nunca fui uma mulher promíscua, sempre tive respeito dos meus parceiros, embora fosse assim como beber água, não precisava de nada. Era simplesmente nós conosco mesmo. Bom, na verdade, Carlos, eu não criticava isso em mim. Como, por exemplo, há pouco eu te disse do cigarro. Cigarro é um comportamento que você fica dizendo, eu preciso parar, eu preciso me modificar. Mas não, esse comportamento para mim era de uma naturalidade e uma coisa que eu gostava disso em mim. Era bom eu ser assim. Eu mudei. Não percebo exatamente como, mas essa naturalidade de qualquer forma, qualquer um, dê no que der, isso nunca mais aconteceu comigo. Eu sempre tive um cuidado muito maior e achei até esquisito, porque tinha vezes que eu dizia, mas por que eu perdi essa naturalidade? Eu queria retomar essa naturalidade, nunca mais conseguia. Foram 34 anos que eu vivi essa vivência assim, tendo perdido a minha naturalidade. Não que eu tenha sido uma moça que não fiz mais sexo, não. Eu buscava um casamento, filhos, uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, que eu queria mesmo ser solteira, ser livre. Eu tinha sido noiva durante 4 anos, eu achava muito pesado tudo aquilo que eu vivi e não deu certo. Eu não queria mais um casamento. Mas a partir dessa mudança de comportamento, eu percebia que eu queria um par constante. Eu queria ter filhos. E eu não queria mais ir em festa, porque eu já te disse, eu era colunista social num dos jornais que eu trabalhei. Eu queria ler, eu queria ficar quieta, como eu sou hoje. Eu sou felicíssima, eu troco qualquer convite que eu receba por um bom livro que eu tenha comprado ou que tenha me chegado às mãos. Então, e sou felicíssima com isso, é uma escolha minha agora, mas agora eu tenho 68 anos, na época eu tinha 30 anos, 34 anos. Você disse que ia nos contar sobre aquela enfermeira. Ah, sim. Quando eu estava lá, e que eu tive a oportunidade de ver essa mão que se ergueu, eu vi o rosto dela. E no meu depoimento não é nada nebuloso, é correto. Eu me via como eu sou agora e eu vi essa mulher, porque os outros estavam de costa para mim. Mas esta mulher, quando virou para mim, eu vi como se fosse você, como eu estou vendo você, nítida. E quando eu vi essa mulher erguendo essa mão, me ajudando, eu falei, eu pensei comigo, eu conheço essa mulher, mas quem é? Quem? Não veio na minha cabeça, na hora, nada, e nem nesse tempo todo, nunca veio na minha cabeça quem é essa mulher. Há pouco tempo é que eu disse, eu sei quem é essa mulher. Eu matei a charada. Essa mulher eu não conheci pessoalmente, conheci pela televisão, porque era uma freira da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, amiga do meu pai. O meu pai tinha um automóvel rural Willys, e ela, como conhecia meu pai dos negócios imobiliários da Santa Casa, meu pai era corretor e ela lidava com os negócios imobiliários da Santa Casa. Eles se conheciam, eram amigos, e o meu pai levou ela várias vezes com as freiras para São José, que eles tinham outro colégio lá em São José, e falava, eu tenho um compromisso com a irmã Marta, eu tenho um compromisso com a irmã Marta. Ela chamava-se irmã Marta, é falecida, sim, e nunca fui apresentada para a irmã Marta.
Eu conheci a irmã Marta pela televisão, porque ela deu uma entrevista uma ocasião que o meu pai estava do meu lado, disse, essa é a irmã Marta. Então eu vi a irmã Marta. Por isso que eu lá naquele rosto eu falei, eu conheço essa mulher, mas não sabia de como, porque eu não conhecia essa mulher. Essa mulher, coincidentemente, me ajudou ou percebeu alguma ligação de que eu era filha de um homem que era amigo dela. Você, quando estava naquele túnel que aparentemente parece um corredor hospitalar também? Isso. Ele é assim, é hospitalar. Parece uma enfermaria. Você teve uma mudança da percepção do tempo ou do espaço? Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Algumas pessoas comentam que, por exemplo, elas querem olhar para um lugar e parece que o lugar se aproxima delas. Não. Ou o tempo que não é como o tempo daqui de alguma forma. Não percebi nada disso. A única coisa que que nunca teria visto na vida e nunca verei nesse mundo, foi quando eu cheguei no funil do túnel e se abre um enorme e maravilhoso dobro do tamanho do que aquele. Em questão de segundo, abriu-se um novo túnel. E o que tinha? Nada. Era branco, translúcido e ninguém. Era um túnel vazio. E você sentia prazer só de olhar? Não, senti prazer de olhar porque era lindo e porque se manifestou uma coisa incrível. Como é que de uma abertura de 3 metros abre-se à minha frente 30 ou 40 metros num novo túnel imenso e lindo e vazio. Vazio. Essa hierarquia que você sentia, você pode falar um pouquinho sobre ela? Essa hierarquia, eu entendia na minha consciência, porque eu estava completamente consciente de que eu tinha morrido, de que alguém precisava me ajudar para eu sair de lá, e que ali era uma coisa, hierarquicamente se chegaria a uma mente maior. E eu estava próximo aos subalternos, aqueles que fazem parte da hierarquia, a base da pirâmide. Eu cheguei na base da pirâmide, então quem me atendia, quem eu vi, quem estava ao meu redor, era a base da pirâmide. Aquela pirâmide hierarquicamente é feita de mentes que estão muito mais além do que os maiores sábios e maiores cientistas daqui do nosso plano, talvez não cheguem no meio da pirâmide. Tem gente hierarquicamente em outras posições imensas, que um dia nós vamos conhecer. Para mim é claro isso. Eu estive na base da pirâmide, a hierarquia é o topo da pirâmide, talvez seja Deus, mas Deus e nós somos uma coisa só. Deus e nós somos a pirâmide. Você diria que você estava numa outra dimensão? Com certeza. Com certeza. Eu jamais vi na vida, ou em viagens, ou em filmes, algum túnel daquele. Aquilo é inacreditavelmente de outra dimensão. E quando ele se abriu então na minha frente, aquele foi o momento mais chocante que eu tive. Ver aquele túnel que eu esperava ter chegado ao fim dele, se abrir num novo e imenso túnel. Ou seja, lá eu vi coisas inacreditáveis de poder acontecer. Yara, você comentou que ninguém falou com você, você não ouviu nada. Mas de alguma forma você se sentiu impelida a contar essa história? Sim, porque eu me senti o tempo todo, eu me senti informada. Não falavam comigo, mas eu era informada. Eu sabia que eram pessoas mortas, recém-chegadas, que estavam nas macas. Ninguém me disse, mas eu tinha certeza. Eu sabia que eu tinha morrido, mas que eu ia voltar. Eu sabia, eu só estava esperando uma autorização. Enfim, eu era informada. E nessas informações que eu recebia, eu tive
eu tive como que eu falo? A impressão de que esta mulher teria dito assim: Yara, Yara que ela falou, como se dizer, não era para você estar aqui. Yara, quando estiver por lá e tiver oportunidade, divulgue. Divulgue. Você fale daqui. Fale daqui. Entendeu? Mas eu nunca falei, viu? Eu falei muito pouco desse túnel aqui, porque eu não entendi que era para falar assim que eu chegasse. Agora que eu estou remexendo com tudo isso, talvez fosse para eu ter falado bem antes disso. Mas tudo bem, sempre há tempo para isso, porque eu não entendi. Eu achei que quando alguém me perguntasse sobre isso, eu falaria. E alguém perguntou? Nunca ninguém me perguntou isso, porque eu nunca disse que tive uma EQM, a não ser quando eu estou hospitalizada, que eu falo com o anestesista: por favor, doutor, eu tive uma EQM. Eu tive uma quase morte. E você sabe o que eles me falam, né? Não, só fica tranquila, porque eu tenho todos os recursos para trazer a senhora de volta. E depois outra, isso não é morte. A senhora sabe que é produto das drogas que a senhora tomou na anestesia. E aí, Carlos, eu me calo. Porque se eu for contar para ele o que eu passei e a certeza absoluta que eu tenho disso, ele vai dar risada, porque ele crê que é produto alucinógeno. Se hoje você fosse dar um recado para as pessoas que vão assistir o seu relato, qual seria? Eu diria assim: praticamente eu conheci a morte. E a morte, pessoal, não existe. Eu estava ali com o meu corpo, eu era a Yara que eu sempre fui. Eu fui ajudada de formas como já fui ajudada na Terra também, mas de uma forma muito diferente, porque aquela ajuda que eu obtive ali dentro daquele túnel foi fundamental para a minha volta. Então eu quero que vocês saibam que eu não tenho medo nenhum da morte. Antes eu tinha, sim. Eu achava que eu não queria morrer de jeito nenhum, porque era muito esquisito para mim. Eu não conseguia entender o que era a morte. Hoje eu entendo perfeitamente e é isso que eu falo para vocês. A morte é a coisa mais linda, e nos relatos de quem esteve em outras dependências daquele local onde eu estive. Aquele local onde eu estive é cercado de outras dependências que eu não tive a oportunidade de ver, mas que deve sim, eu acredito, nos jardins, nas flores, nas comunidades que foram vistas ali, nos grupos de pessoas. Eu acredito em tudo que eu já ouvi desses depoimentos e percebo que essas pessoas não contam um sonho que tiveram, elas contam o que eu estou contando para você. Isso é o que eu vivi. Eu vivi e não esqueci de um detalhe sequer. É completamente claro para mim. E a morte não existe. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, faça comentários, dê muitos likes, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?